Beleza, galera? Professor Matheus de História, professor Claudinei de Geografia, dando continuidade aí à revisão para o vestibular de verão 2019 da UEM. Beleza? Então aqui na nossa segunda parte a gente vai começar com uma efeméride importante, né? Que são 130 anos da proclamação da República aqui no Brasil, né? Se você olhar aqui, ó, 1889, nós estamos comemorando 130 anos da proclamação da República. Sabia que República é uma coisa muito importante, né? Se a gente parar para discutir, lembrar que antes o Brasil tinha uma monarquia. Então, numa monarquia nós não tínhamos escolha. A República é diferente por isso. A gente escolhe, né, aqueles que vão ser os governantes e esses governantes ficam por um período temporário. Tá? E aí, então você vai falar assim, então quer dizer, Matheus, que república é sinônimo de democracia? República é quando existe escolha. E é exatamente por isso que nós temos aqui, ó, o Brasil, ele passa por vários momentos de república. Então nós temos aqui, ó, a primeira república, a República Velha. Né? Então a República Velha é uma república aristocrática, política do café com leite, né? São Paulo e Minas Gerais controlando, né, o poder político aqui no Brasil. Ponto. República aristocrática, república oligárquica. E aí vem o golpe de 1930, era Vargas. Né? Então Getúlio Vargas vai concentrar poderes e em 37, no período do Estado Novo, implanta uma ditadura. Aí nós temos a primeira experiência democrática aqui do Brasil. A primeira experiência democrática é no período da República Populista, ó, 1945, quando cai o Getúlio Vargas, até 1964, quando um golpe militar derruba João Goulart. E aí, olha só, foi uma experiência democrática curtíssima. E aí vem a ditadura militar, né? Então de 64 até 85. E aí em 1985 o processo de redemocratização, que é o período democrático que nós vivenciamos hoje, que nós chamamos de República Nova ou Nova República. Tá? Então eu acho que, pensando na prova da UEM, né, esses conceitos eles podem aparecer aí para vocês na prova. E aí dentro desse período republicano, eu e o Claudinei, nós vamos dar umas dicas aqui para vocês daquilo que pode ser cobrado. Beleza? Vamos então aqui, ó, para um outro ponto importante dentro desse período republicano, que é a Era Vargas. Então, o período da Era Vargas é o período em que nós temos aqui uma série de transformações. É um divisor de águas, né, professor Claudinei? Em termos econômicos, principalmente. Industriais. Porque antes o Brasil era basicamente agrário. Eu gosto da geografia, porque a geografia costuma dizer que... Como é que é a Revolução Industrial? Nós temos o seguinte... Quando se fala em economia brasileira, nós temos 4 momentos, principalmente destacando a questão da indústria. Então, lembra comigo que nós vamos destacar até 1808, um período aí de proibição, que nós chamamos dentro da geografia, e é como é cobrado dentro do vestibular. A ideia do quê? Era proibido uma instalação, desenvolvimento industrial de grande porte. Pacto dentro do colonial na história. Perfeito. Segundo, de 1808 a 1930, nós teremos um período chamado de instalação industrial, que a segunda parte dela, principalmente depois de 1850, ela se desenvolve bem mais rápida. E aí ela vai ser, basicamente, vai se intensificar com a Primeira Guerra Mundial, onde o Brasil acaba tendo a necessidade de produzir aqui, para abastecer aqui, e isso alavanca a nossa indústria. Como é que vocês falam mesmo? Ainda, substituição de importados? Substituição das importações. Substitui o produto importado por um produto produzido aqui. Aí o que acontece? Mas até então aqui era uma indústria voltada ao quê? Voltado mais a alimento, voltado mais a têxtil. Ainda não tinha um alto desenvolvimento de uma indústria de base, de bens de consumo duráveis. E é esse cara que vai trazer isso aí. Então, por isso que a gente chama de terceira fase da economia brasileira, ou terceira fase da industrialização, Vargas, que é marcado principalmente pela Revolução Industrial Brasileira. Que, na verdade, o termo é inadequado. Mas é bom pra gente revolução. Entender mas uma mudança. A ideia era essa. O Brasil era um país mais voltado a campo. 75% das exportações brasileiras até aqui era basicamente café. Então vai sentir com 1929 também a crise cafeira também. Quer dizer, quando entra Vargas, aí nós começamos a ter toda uma indústria de base, uma indústria extrativa, uma indústria de bens de consumo duráveis se destacando em nosso território. Mas o que a gente não pode esquecer é o seguinte, ó, tá aqui inclusive, né? Ó, é uma política do Getúlio Vargas, né, baseado em estatais, né? Então estatal, indústria de base, e basicamente o quê? Nacionalista, né? Então é o início de uma prática populista,
né, que é uma prática onde Vargas vai fazer concessões. Aliás, uma coisa legal de lembrar aqui, não estava no nosso script, mas é um período importante porque Vargas cria as leis trabalhistas, aqui já em 1930, né, que foram flexibilizadas, né, de uma forma mais intensa o ano passado, né, 2018, no governo Michel Temer. Nós temos o voto feminino sendo estabelecido em 1930, tudo então tendo como base o nacionalismo. E outra coisa, né, então quando Vargas é quem assume o comando, lembra do que nós falamos na primeira parte? É o intervencionismo. Vargas é um pioneiro na adoção das ideias keynesianas em termos internacionais, né? Tanto que o Roosevelt, quando veio visitar aqui o Vargas, presidente dos Estados Unidos, ele disse, cara, né? Igual o Obama disse pro Lula, né? This is the man, né? Esse é o cara, tal. Aqui ele também disse a mesma coisa pro Vargas, que ele se inspirou no Vargas para criar o New Deal. Tá? Então lembra que Vargas, lembra então essa ideia de grandes obras, seguridade trabalhista, mas tem uma coisa de Vargas que pode chamar atenção e outra coisa, é bastante clássico esse tema dentro da prova da UEM, que é isso aqui, professor Matheus, e que o Vargas vai ser um divisor de água interessante, porque ó, em 34 aqui, você está vendo lei de cotas de imigração, então Vargas cria essa lei de cotas de imigração dizendo o seguinte, somente pode entrar no Brasil 2% dos imigrantes que entraram nos últimos 50 anos. Professor, então ele proíbe a entrada? Não, ele controla. Então Vargas é marcado pelo quê? Por um controle migratório. Então ele vai taxar quem entra. Mas ó, vou aqui em 34, tá comigo no 34? Olha os picos de imigração que nós tínhamos e o declínio que vai começar a ter. Então lembra assim, até aqui o Brasil era um país que entrava a imigração sem muita regra, sem muita cota, não tinha muita taxa, ia entrando à vontade de acordo com aquilo que era agenciado. Então, por isso que nesse período aqui, principalmente de 1870 a 1920, até 1930, muita gente vai entrar no Brasil, italianos, alemães, eslavos, que são russos, ucranianos. Só não esquece o seguinte, esse período antes de Vargas é um período marcado pela política de branqueamento muito forte. Segundo, leis abolicionistas tendo a troca da mão de obra negra pela mão de obra do imigrante livre, lá do que vinha da Europa sendo agenciado. Lembrando que basicamente eram famílias pobres, eram famílias que vinham da Europa e vinham no Brasil uma condição melhor, substituindo os negros nas fazendas. Posso dar um pitaco? Só porque você falou aqui, eu lembrei, o Claudinei, ele faz eu lembrar umas coisas aqui, né, interessantes pode aparecer. Quando você fala da política de branqueamento, né, que vai ser reforçada aqui no governo de Vargas, a lei de cotas, ela vai ser instituída depois, isso pensando na UEM, que cai bastante, né, esse tipo de coisa sobre imigração aqui para a nossa região norte do Paraná, os japoneses. Houve uma forte campanha antinipônica na Constituinte de 33, porque ela foi estabelecida pela Constituição de 34. Então, na Constituinte de 33, o que embasou a criação de lei de cotas foi uma campanha antinipônica. Né? Eles não queriam a entrada dos japoneses porque eram considerados imigrantes indesejáveis dentro dessa ideia, que é a ideia do quê? Do branqueamento da raça. Se não fosse isso aí, se tivesse sido implantado, não estaria essa criatura. Tá? Então isso é uma coisa importante, não vai falar que não é importante. Não, é importante, é importante. Você não é importante, mas tem muitos japoneses que estão nos assistindo agora que são importantes. E você não é japonês. Eu sou importante. Muito importante. Não vou falar com você. Não. Então, daqui. Voltando aqui. Volta aqui pra então, ó, lembra? Política do branqueamento. Segundo, leis abolicionistas. E terceiro, políticas de povoamento de vazios demográficos e abastecimento de agricultura para o mercado interno. Então, tudo isso você relaciona a esse período até 34. Vem 34, o que ele faz? Ele desacelera a entrada porque ele taxa o número de pessoas que vai entrar no Brasil. Ok? Tem algum grupo que pode entrar aqui que eu posso marcar na minha Windsor? Se aparecesse para você assim, os portugueses não precisavam... Aí é verdade. Eles não precisavam seguir a taxa, os portugueses. E a partir disso você percebe que apenas vai caindo. Então, período de forte imigração. Brasil é uma área de atrativo. E a partir daqui, o Brasil vai começando a caminhar para um período forte do quê? Emigração, saída. E essa lei de cotas é um momento marcante. Outra coisa que a UEM gosta de lembrar bastante, Sr. Matheus, que também vai ter relação com Vargas, é o Código Florestal. Verdade. Então sempre vem aparecendo umas questões envolvendo meio ambiente, Código Florestal, leis, na verdade, conferências, unidades de conservação, vem sempre uma alternativa. Imagina você pegar a tua prova do UEM daqui a algumas semanas, e aí você vê lá o seguinte,
Código Florestal Brasileiro. Primeiro, o que é o código? É um conjunto de regras que vão organizar como se dará a relação entre o expansionismo econômico e a preservação de áreas. Principalmente o que, professor? Da reserva legal, que são os biomas que formam o nosso território, e as áreas de APP. Então, digamos o seguinte, você é dono de fazenda, perfeito? Agora pergunta, você pode fazer o que quiser na tua propriedade? Não pode. Então, dentro da propriedade tem um monte de regras de como vai se dar a produção da reserva legal, que são os biomas com que aparecem naquela região, e as áreas de preservação permanente. Então, é um conjunto de regras ali. E aonde nasceu o primeiro Código Florestal fazendo essa relação entre proteção e expansionismo agrícola? Na Era Vargas. Então, teve 3 na história. Em 34, Vargas. Em 65, no período inicial da ditadura militar. E nós tivemos em 2012, sendo sancionada pela Dilma, o nosso terceiro Código Florestal. Então, sempre lembre que vai definir como vai se dar a preservação e como vai se dar a ocupação de áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente. Antes do senhor Matheus falar, lembre que agora na última prova da UEM, ela apareceu o seguinte, o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, foi o primeiro parque nacional criado em nosso território. Tava falso, né, professor? Tava falso. Por quê? Porque foi Itatiaia, no Rio de Janeiro. Lembra que o Código Florestal, ele trazia como uma das suas características a criação de parques como forma de preservacionismo. E o do Iguaçu foi o terceiro parque em 1939 sendo criado. Isso aí é aquela coisa assim, né? Cai, mas a gente, né, pro aluno é difícil, né? Igual o pitaco que eu ia dar para você, assim, vendo aqui o Claudinei falar sobre essa questão do Código Florestal, né? Aí me veio à cabeça o seguinte, a primeira vez que teve uma preocupação não foi a criação do código, não. O código que o Claudinei falou aqui, Vargas. Mas foi no período joanino. Dom João, quando ele veio pra cá, ele viu aquela floresta exuberante, falou, cara, os caras estão querendo destruir tudo isso aqui, né? E aí, então, ele proíbe, assim, falou, não, agora pau-brasil não pode ser derrubado mais. E aí ele cria a Floresta da Tijuca. Então, quer dizer, desde o século XIX já começa, né, a se ter uma ideia de consciência ambiental, né, que só foi institucionalizada bastante tempo depois e hoje ainda se discute, né? Se você pegar recentemente agora o que tem acontecido, pode ser que seja cobrado na sua prova, essas queimadas que vêm ocorrendo na região, principalmente uma das características de a gente ter colocado isso aqui para você é o seguinte, esse ano falou muito das queimadas da região amazônica. Lembra que no Código Florestal atual se diz que toda propriedade tem que ter 80% da floresta amazônica intacta, preservada dentro da sua propriedade. Quer dizer, então isso é regra, se isso na prática funciona é outra coisa. Mas a UEM pode jogar esse dado para você. Pode colocar lá uma alternativa para ver se você vai se jogar ou não vai. Então lembra que do Código Florestal é 35%. Uma propriedade no Cerrado tem que ter Cerrado, 35%. Dentro de uma propriedade amazônica, 80% tem que ser a Amazônia em pé. E os outros biomas são 20% no nosso último Código Florestal. Mas quem começa a definir isso aí, então vai ser aqui nesse período. Ok? Então aqui só rapidão, o período, aqui tá marcando as APPs, só para você lembrar. Morro é uma área de preservação permanente. Margens de rios, que é a mata ciliar, é uma área de preservação permanente. Nós vamos destacar aqui ainda a questão do áreas de nascentes, de mananciais, tudo áreas de preservação permanente, tem um monte de regras que hoje nós temos que seguir para a gente poder ocupar uma propriedade. Beleza? Professor Matheus? Muito bem. Então tá aqui um outro assunto que normalmente é bastante cobrado nas provas, se bem que nos vestibulares esse ano não apareceu muito sobre, né, a ditadura militar, sobre o regime militar aqui de 1964, 1985. Mas algumas coisas, né, em algumas dessas provas que foram cobradas, e a UEM gosta muito desse tema, né, algumas coisas podem ser cobradas. Tipo aqui o seguinte, vamos fazer uma organização. Então nós tivemos aqui, 5 presidentes da República durante o período do regime militar. O primeiro, Castelo Branco, que inicia a ditadura militar aqui no Brasil e é o responsável por criar o ato institucional número 2. O que estabelece o AI número 2, que cai bastante na UEM? O AI número 2, ele estabelece a criação de 2 partidos, ou seja, o bipartidarismo, que era a Arena e o MDB, a Arena dos militares, MDB, a oposição controlada, e estabelece eleições indiretas para presidente da República e, através de um ato complementar, eleições indiretas para governadores de estado. A partir do Castelo Branco, começa
o período que nós chamamos de anos de chumbo da ditadura. Nós temos aqui os 2 presidentes que foram mais repressivos. O primeiro, Costa e Silva, que vai de 1967 até 69, vai falecer, e aí assume o Garrastazu Médici, que vai de 69 até 74. Costa e Silva foi violento por quê? Porque para reprimir a oposição, que começava a ganhar força a partir de 1968, influenciado pelas ideias, né, libertárias, vindas principalmente do maio de 68, dos movimentos de contracultura nos Estados Unidos, ele decreta aquilo que polemizou bastante esses dias e pode aparecer na sua prova aí, né, que é o Ato Institucional número 5, que dava amplos poderes para o presidente da República, os militares, para eles poderem intervir no judiciário. Eles podiam atuar como se fossem juízes, Matheus, sim. Eles poderiam elaborar leis, eles podiam fechar o Congresso, então fazer aquilo que são as vezes do Legislativo. Daí o AI número 5, ele ser tão violento. Então quer dizer, se ele pode criar lei e aplicar a justiça, ele estabelecia censura, ele podia decretar pena de morte, ele legitima a tortura como um instrumento legal para obtenção de informações para garantir a segurança nacional. Porque todas essas medidas foram feitas em nome da segurança nacional. Mas Costa e Silva não chegou a fazer uso do AI-5. Quem vai usar vai ser Médici, que vai ser o presidente mais violento e vai ser o auge da censura e da repressão. Mas tudo isso, né, foi assim, digamos, amenizado por conta do quê? Da nossa vitória, tricampeonato mundial, né, de futebol no México, o milagre econômico, né, professor Claudinei, que foi o período... Lembrar vocês que entre 68 até 1973, tô bem nesse período aqui, ó, nós temos o milagre econômico, que é marcado pelo Brasil crescendo nesses anos todos, aí de 68 a 73, 10% do seu PIB. Então isso acabou criando uma certa amenização no momento. Sim. Outra coisa, é bom lembrar que isso vai surgir projetos como PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, que eram projetos de infraestrutura, grandes obras vão começar a surgir no Brasil para tentar manter esse crescimento econômico, também dentro desse período aqui. A consolidação do tripé econômico de JK, né? Lembra que JK lançou o tripé econômico, investimentos em multinacionais, estatais, empresas nacionais privadas, e nesse momento se consolida tudo isso. Então se consolida aí um alto crescimento industrial, a Revolução Verde começa surgindo na década de 60, mas nesse momento vai estar aí o campo começando a mostrar alta produtividade, o pacote tecnológico dos Estados Unidos chegando e aumentando a produção brasileira. Uma mecanização, né? A mecanização no campo, isso, a Revolução Verde, mecanização, a expansão em direção ao centro-oeste das atividades agrícolas, o Brasil se tornando um grande celeiro de produção agrícola. Então tudo isso aí é um cenário importante nesse contexto aí da AI-5. Cai bastante, bem lembrado. E aí, pra gente finalizar, gente, Ernesto Geisel e o João Batista Figueiredo que vão ser responsáveis pela redemocratização. O Geisel põe fim ao ato institucional número 5 e o João Batista Figueiredo concretiza essa abertura democrática, decretando o fim do bipartidarismo, permitindo o pluripartidarismo, decretando a lei de anistia e, mais importante, convocando eleições livres para 1985, que, lembrando vocês, foram indiretas. Tá? Elas não foram diretas, apesar da campanha de 1984, que é a campanha das diretas já, onde eles tentaram aprovar a emenda Dante de Oliveira, mas a oposição não conseguiu. Tá? E aí, em 1985, eleições indiretas que levam à vitória. O importante, senhor Matheus, eu só queria mostrar uma coisinha final, que bem nessa reta final aqui, aquele milagre econômico não se sustenta. Né, senhor Matheus? Então lembra que a década de 80 já entra o Brasil... é conhecido como a famosa década perdida economicamente. Então é um período de falência industrial, sucateamento industrial, baixa produtividade, desemprego alto, período marcado na década de 80 aí, que também colabora para o fim desse período ditatorial aí. Né? Perfeito. É sempre legal isso aí. Já vamos emendar então aqui no assunto, Claudinei. Então, começa a República Nova, né? Então com o fim da ditadura militar, por quê? Porque em 85 vai ser eleito o Tancredo, mas o Tancredo faleceu, não pôde assumir, assumiu o seu vice, que era o Sarney. E aí o que o Claudinei falou aí? Ó? Falou para vocês que já no governo do Geisel começa o fim do milagre. Né? O que desencadeou foi a crise do petróleo, né? Então a crise do petróleo, 73 e 79, exatamente, que vai fazer com que o Brasil não consiga manter aquele crescimento econômico voraz que vinha. É o falso milagre. E aí mergulhamos
na década perdida. E aí, então, aqui, ó, esse é o período democrático. Só para falar da política e voltar para a economia, que eu acho que isso é mais importante, a UEM vai cobrar isso de vocês. Aqui, meus queridos, nós temos o período democrático que nós vivenciamos hoje, ó. Tá, ó, pegar aqui, ó, o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, o Temer, Dilma, né? Então, o que é importante? Falar o nosso atual presidente, o Temer, que era tampão, porque a Dilma sofreu um processo de impeachment, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que é marcado pelos programas sociais e o escândalo do mensalão, que é a compra de voto para aprovação de emendas parlamentares do PT. Fernando Henrique, que é chamado de neoliberal, né? Privatizações, né? Então, isso aí marca o governo dele. Itamar Franco, pai do Plano Real, junto com o Fernando Henrique, né? O plano de estabilização econômica. É bom lembrar que muitas vezes a pegadinha tá aí, né? Que foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso surgiu o Plano Real. Não. E não. Ele era ministro da Economia. Era aqui, Itamar Franco. Que era tampão também, pois assumiu no lugar de Collor. Que também tinha sofrido um impeachment. Aliás, aqui vale uma efeméride. Em 1989, nós tivemos a primeira eleição direta pós-ditadura. E aí, essa eleição de 1989, que foi aquela eleição mesmo empolgante, levou à vitória de um cara que, assim, do grande público era desconhecido, que foi Fernando Collor de Mello. Que aí, voltando naquele assunto, já engatando aqui no assunto político, econômico, o que o Collor fez? Tá? O Collor, ele aprimorou aqueles planos desastrosos de estabilização econômica que eram caracterizados pelo quê? Congelamento, tabelamento e troca de moeda. Quem começou a brincadeira foi o Sarney. Sarney começou com o plano cruzado, aí veio o plano Bresser, depois veio o plano Verão, todos iguais. Então, quer dizer, eles estabeleciam congelamento, tabelamento, troca de moeda, né? E não resolvia o problema. O Collor, quando ele assumiu em 1990, quando ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi isso, decretar novamente um plano de choque econômico, que ficou conhecido como Plano Collor. Só que ele aprimorou o serviço mal feito. Ele confiscou por 18 meses as aplicações financeiras, né, daqueles que tinham dinheiro no banco, né? Então, as aplicações bancárias, elas foram confiscadas por 18 meses, e, inclusive, começaram a ser pagas, restituídas a partir do ano passado, né? As pessoas que entraram na justiça. Então, isso aí é algo que costuma aparecer na prova, essa linha geral. Perfeito. Lembra que aqui, ó, principalmente a partir de Fernando Collor de Mello, nós vamos começar a viver uma política de austeridade através da adoção de política da cartilha neoliberal brasileira. Então começa Fernando Collor, vai começando, e até hoje, se a gente parar para pensar, a gente vive ainda essa característica de enxugamento da máquina pública, corte de gastos no orçamento da educação, saúde, privatizações. Se não é privatização, vai ser concessões, que também foram bastante praticados no período da Dilma e do Lula, que muitas vezes falam, não, porque Dilma e Lula não viveu o neoliberalismo. Viveu sim, e aí a base de concessões, de áreas, de portos... Se você pegar a BR-101, vamos pegar aqui um exemplo. Ela, se você pegar aquele trecho, vários trechos delas foram privatizados no governo do Lula. Perfeito. Né? Então, concessões e privatizações vai ser marca desse período aqui, e que é a política neoliberal, ok? Então, lembrar aí. E para a gente finalizar, lembra que o professor falou, o professor Matheus, lá na parte 1, na primeira aula, nós comentamos que a UEM gosta de questão de Paraná, né? Então isso é obrigatório, sempre aparecer temas envolvendo o estado do Paraná. Então a gente vai trazer aqui para você rapidinho 2 dicas importantes. Então a primeira dica, uma coisa que a UEM gosta de cobrar é dividir, apareceu já assim na UEM para você ter uma ideia, que o Paraná, ele teve 4 frentes de ocupação. Aí o aluno fala, professor, mas só isso estava errado? Só isso estava errado, porque nós tivemos 3 frentes de ocupação. Então, a frente tradicional, a frente norte e a frente sudoeste de ocupação. Frente tradicional, o que nós marcamos, professor Matheus? Frente tradicional, litoral, ciclo do ouro, século XVII, século XVIII, tropeirismo na região dos Campos Gerais, e aí a exploração na região sul, aqui, ó, pegando o sudoeste, tá, e partes do Campos Gerais, a erva mate, né, então, e a madeira. Então, por isso a frente tradicional. Então, para ficar fácil para vocês, século XVII, século XIX, ocorreu a ocupação dessas regiões aí através dessas atividades, por isso frente tradicional. E lembrar que nós temos nessa região, no século XIX, a chegada de muitos imigrantes europeus, alemães, italianos e eslavos, em torno de Curitiba, de Ponta Grossa, aqui em torno de Irati, Guarapuava, é onde eu tô com a mão aqui.
ok? Então, frente tradicional é a frente antiga, beleza? A frente norte já lembra o quê? Como você está vendo aqui, ó, mineiros, paulistas, chegando no norte do Paraná. Importante. Ok? Então, vai lá, professor Matheus. E aí, fruto do quê? Da expansão da cafeicultura. Século XIX, essa região do norte, que nós chamamos de norte pioneiro, né? E aí, então, somente a partir do século XX, na década de 1920, através da atuação de companhias de terras particulares, que vão adquirir essas terras devolutas do governo do estado do Paraná, eles vão avançar, cafeicultura, hein? Vai avançar e vai promover a ocupação do que nós chamamos de Norte Novo, Norte Novíssimo. Norte Novo começa a partir de Londrina, aí vem aqui para a cidade de Maringá, chega até Cianorte. De Cianorte até Umuarama, tá? Até próximo a Guaíra, nós podemos falar o quê? Que é o Norte Novíssimo, mas todas com essa mesma característica. Expansão da cafeicultura, atuação de companhias particulares de terra. Okay? E lembrando que essa parte central, o café se desenvolveu melhor, até por causa da terra roxa. Aqui uma região de solo já mais arenítico, e aqui o arenito caiuá também já não deu tanto desenvolvimento. É bom lembrar que a partir da década de 70, nós tivemos um declínio da cafeicultura no estado do Paraná, provocado principalmente pela famosa geada negra, ok? Professor, então aqui, lembra quais são as palavras-chave? Café, companhias particulares. Século XX, particulares inglesas, e a pegadinha dizia que tá estatais. E aqui, gatões, nós temos o quê? A frente sudoeste. A própria flecha já está dizendo que é uma frente que vem da onde? Do Rio Grande do Sul, vem de Santa Catarina, e ocupa essa região onde vai estar Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Francisco Beltrão, Pato Branco. Então, ó, década de 30, década de 50 começa a chegada e vai formar aí toda esta área que nós temos no nosso sudoeste. O termo aí é frente sulista aqui, que sempre aparece, não é esse termo, frente sulista. Perfeito. Tá? E essa região aqui, destacar aqui, é uma região de pequenas propriedades, quando surgiu sua origem, a base do quê? De minifúndios de policultura familiar. Talvez hoje você já não vê tanto isso aqui, principalmente na região de Cascavel, que já tem fazendas de grande porte, mas a origem dessa região vai ser a base de pequenas propriedades agrícolas, ok? Gaúchos. E a última dica para você é lembrar o seguinte, ó, o Paraná, ele é dividido em 10 mesorregiões, até 2017. Então, até 2017, o Paraná era dividido para melhor administrá-lo e entendê-lo economicamente em 10 áreas. E essas 10 áreas eram divididas em 39 micro-regiões. De 2018 houve uma mudança e o vestibular do UEM ainda não cobrou, talvez seja esse ano, nessa próxima prova, que é o quê? Não tem mais 10 mesorregiões, tem apenas 6 regiões geográficas intermediárias. É assim que se chama agora, professor? Regiões geográficas intermediárias, que é a região de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá. Então, tudo isso aqui agora é área de influência de polo de Maringá, Cascavel e Guarapuava, que vai envolver Pitanga e Guarapuava, ok? Segundo, lembrar que nós temos hoje 29, não é micro-regiões mais que chama no Paraná e no Brasil, o IBGE mudou. Então, hoje a gente chama de 29 regiões geográficas imediatas. Então, intermediárias 6, imediatas nós temos aí, então, 29. Beleza? Então ficou 3 diquinhas de Paraná aí, legal para vocês. No mais, desejamos a vocês uma excelente prova da UEM e amarra aí as últimas dicas assistindo as nossas aulas aí. Beleza. Boa prova para vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Valeu, gente. Abraço.